pessoal! Hoje a gente veio falar sobre o nicho da advocacia, né? Como escolher o nicho de atuação, a área que tu vai atuar, mais especificadamente o ultra nicho que tu quer. Que aqui no escritório a gente começou definindo que a gente ia trabalhar com trabalhista e depois focamos exclusivamente em trabalhistas para empresas, e hoje em dia a gente se posiciona num sentido muito mais preventivo, né? Num trabalhista para empresas na área de prevenção. Claro que a gente ainda atua em alguma questão aí judicial, de defesa, quando já tem um litígio entre as partes, mas nosso foco realmente é a área de prevenção na área trabalhista empresarial. Primeiro, vou explicar para vocês que a advocacia seria a parte geral. Então, na parte geral, a advocacia, o nicho seria a área ali que tu quer atuar, por exemplo, tributário, trabalhista, direito de família, penal, enfim, isso é o nicho. Eu quero ser de penal. Tu tem um nicho de direito penal. Agora, o ultra nicho é tu definir uma coisa específica dentro daquela tua área de atuação. Por exemplo, direito de família e divórcios. Então, tu tem um ultra nicho de divórcio dentro do direito de família, que é muito importante, porque é muito mais difícil tu ter uma concorrência quando tu tá especialista ali num ultra nicho, que é muito conhecimento sobre uma matéria determinada e específica. A chance de tu ter mais sucesso nisso é muito maior. Acho que um ponto importante que a gente tem que se perguntar é onde eu quero estar, né? Qual é o mercado que eu quero atuar? O que eu tenho de ferramentas ali? Qual é o meu conhecimento? Eu sou boa naquela matéria, eu sou ruim, eu preciso me especializar, eu tenho domínio sobre algum assunto específico. Para partir dessas perguntas, dessas respostas, tu conseguir ir definindo o que vai ser melhor para ti no teu caso. A partir daí, tu vai passar por uma escala, onde tu é um generalista, tu vai virar um especialista, depois tu vai virando uma autoridade, depois uma autoridade celebridade, depois um mito naquele assunto que tu tá falando. Então, tem toda essa escada, todo esse trajeto para te percorrer antes de chegar ali na parte de ser um mito no assunto. Nosso interesse aqui sempre é instigar vocês a buscarem o melhor da versão de vocês. Então, não adianta eu chegar para vocês aqui nessa aula de nicho e falar que vocês têm que fazer advocacia para empresas ou têm que fazer divórcio, somente o direito de família. Não, eu tô aqui para fazer com que vocês se perguntem o que é melhor no caso concreto de vocês, na vida de vocês, o que se encaixa melhor e o que vai ser mais vantajoso e que vai trazer mais felicidade para vocês na vida profissional. Se tu quer saber em qual parte dessa escada, dessa trajetória que tu te encontra, tu tem que se perguntar: como que tu é visto pelas pessoas da tua sociedade, pelos teus colegas de profissão? Eles te enxergam como alguém que tem essa autoridade, que tem esse conhecimento? Tu consegue trabalhar com aquela matéria? Tu tem sucesso quando tu faz alguma coisa naquela área? As pessoas, elas te veem como uma referência, elas vêm perguntar para ti alguma dúvida sobre aquele assunto? Quando tu chega nesse nível, tu já começa a ver, as pessoas estão reconhecendo, elas linkam meu nome com aquela matéria. Por exemplo, quando algum colega chega para nós fazendo algum questionamento sobre a advocacia trabalhista e principalmente trabalhista para empresas, a gente tem a ciência de que a gente atingiu o nosso objetivo ali inicial, né? O primeiro objetivo, que seria se posicionar nessa matéria em específico, nesse nicho, né, da advocacia trabalhista. Agora, uma questão bem prática, tá? Que a gente tem que se perguntar é: onde que tá os nossos clientes? Onde estão nossos clientes, né? Eles vão estar lendo jornal, eles são pessoas que ficam no Instagram, eles são um público do Facebook. A gente tem que ver onde que essas pessoas estão, onde elas vão nos enxergar, tá? Então, por exemplo, no direito previdenciário, é mais difícil que as pessoas, os clientes, estejam no Instagram, por exemplo, nos acompanhando. Vai ter pessoas no Instagram, a gente não tá dizendo aqui que não é eficaz postar no Instagram, não tô dizendo isso, mas pode ser que eles estejam ainda nos jornais e no Facebook. E se eles estão nos jornais e Facebook, eu tenho que gastar minha energia
para fazer com que eu seja vista nesses locais, nos locais onde eles vão estar. Então eu preciso saber quem são exatamente os meus clientes, para saber onde eles estão, para eu ter uma eficácia maior no próprio marketing que eu estou fazendo. E a partir desse momento eu vou começar a mostrar para essas pessoas, para esses clientes e também para o público em geral, que eu tenho domínio sobre a matéria que eu estou atuando e que eu escolhi de nicho. Então as postagens, o marketing, enfim, tudo tem que ser voltado para isso que eu escolhi. Eu não posso me posicionar como direito trabalhista e postar coisas sobre direito penal e escrever um artigo sobre direito de família. Fica um pouco contraditório, então é mais vantajoso para mim se eu focar em realmente crescer nessa área de atuação que eu escolhi, trabalhista. Então aqui a gente escreve sobre trabalhista empresarial, a gente faz postagens sobre trabalhista empresarial. Se eu for fazer um curso, vai ser de trabalhista empresarial. Se eu for conversar com alguém a respeito da advocacia, provavelmente eu vou conversar sobre trabalhista empresarial. A gente percebe que muitos colegas têm uma dificuldade de definir o nicho, mas principalmente de encarar, escolher. É esse o nicho que eu quero, eu já sei, eu quero direito de família. Tá bom, e o que tu tá fazendo para mudar isso? O que tu tá fazendo para ser reconhecido como direito de família? No fundo, essas pessoas às vezes estão atuando em direito previdenciário ainda. Claro que a gente sabe que é difícil, então a gente veio tratar para vocês da nossa experiência mesmo, que foi quando a gente definiu isso, trabalhista empresarial, foi realmente uma questão de abdicar de outras questões, de outras matérias, de outros processos. Então, chega clientes aqui para nós, chegam pessoas conhecidas que querem que a gente atue como advogada delas por ter uma confiança na gente, no divórcio delas, na guarda de um filho, numa questão de inventário, que chegam perguntando sobre uma dívida, que querem uma cobrança. E não é nossa área de atuação, não é assim que a gente se posicionou. Então, a partir do momento que a gente definiu, nós vamos atuar para trabalhista e para empresas, a gente não tem que aceitar tudo que chega no nosso escritório. Claro que é uma decisão muito difícil, a gente está falando do nosso caso em particular. Nós definimos que não íamos aceitar. Então as pessoas chegam, nos perguntam e a gente responde. Infelizmente, nosso escritório não consegue te ajudar nessa matéria porque nós só atuamos em trabalhista empresarial. A gente sempre escreve isso para os nossos clientes que nos solicitam alguma outra matéria, até para ficar claro para eles com que a gente atua, porque pode ser que hoje ele não precise de uma consultoria trabalhista empresarial, mas lá na frente ele vai precisar e ele vai lembrar, aquelas advogadas, elas atuavam com essa matéria que eu estou precisando agora. Então, para nós, foi importante, tá? E foi necessário que a gente dispensasse outras matérias e outros processos. O que aconteceu aqui no nosso escritório realmente na parte prática? A gente definiu, a partir do dia 20 ali, nós não vamos pegar mais reclamante, nós não vamos atuar mais para empregado. Vai chegar 10 reclamantes, vão chegar com ações de 100 mil, 150 mil, que a gente vê um potencial de ganho e nós vamos dizer não. Por quê? Porque a gente está trabalhando para uma coisa maior, que é o que a gente deseja. Eu quero futuramente trabalhar só com empresas, então agora eu tenho que abrir mão de empregados, de outras matérias, de cobrança, enfim, de qualquer outro assunto. Foi o que funcionou para nós, agir dessa forma. Aqui a gente procurou colegas que fossem destaque ali, que se empenhassem realmente também em uma matéria específica. Foi bem difícil localizar aqui na cidade pessoas que se posicionassem tão claramente para uma matéria só, mas fomos encontrando colegas, jovens advogados, amigos que atuam nessas áreas específicas, né, que têm também seus nichos, para que a gente conseguisse falar, uma parceria
parceria de repente, ou a gente conseguir mostrar para eles que tem mercado para atuação deles também, mas que a gente não conseguiria atuar nessas matérias. Porque é uma questão de um ciclo, né? A gente pensa que se todo mundo focasse na sua matéria, seria muito mais eficaz para todo mundo. Daí as perguntas que surgiram foram: mas e vou abrir mão de outros processos? E como, né? Como vai vir esse valor que eu preciso para pagar as minhas contas, o escritório, enfim. Como que foi esse processo, tá? E a gente veio aqui nessa aula para ser bem honesto, porque a gente queria compartilhar a nossa experiência. Pode ser que ajude vocês, pode ser que tá faltando isso para que tu posicione de verdade o teu escritório no nicho que tu escolheu, no ultra nicho que tu definiu. Então, aqui no escritório, graças a Deus, enfim, a gente conseguiu trabalhar bastante para isso, mas a partir do momento que a gente definiu que não ia atuar em outras questões, começaram a surgir empresas realmente que queriam o nosso apoio e nosso serviço. Talvez porque a gente se posicionou tão firme nisso, que a gente atuava para empresas trabalhistas, que a gente conseguiu captar esses clientes de uma maneira natural. Foi realmente algo muito rápido, até mais do que a gente imaginava que seria. Então a gente se preparou antes, é uma questão de preparação. A gente se preparou porque a gente pensou, pode ser que durante 3 meses não venha uma empresa que queira uma atuação consultiva. E a gente tem que estar pronto para isso, porque é isso que a gente definiu, porque lá na frente vai ter, então eu tenho que aguentar firme esse tempo. Não foi preciso, né? Ainda bem a gente esperar. Realmente foi uma questão de definir e as pessoas mesmo vão percebendo que a tua atuação é naquela matéria e elas vão te procurar. É algo natural. E às vezes tem colegas nossos que já têm nicho, que já são posicionados numa matéria específica, que tem clientes, que tem muitos clientes daquela matéria que eles querem, mas por medo ainda atuam em algumas questões de outras áreas. Tu vai adiando o teu potencial de crescer. Às vezes tu tem agenda cheia, tu poderia ter agenda cheia só com o teu nicho, mas por medo tu deixa ela aberta para outras matérias e quando vê tu vai perder 2 horas para atender um cliente de uma outra matéria que não é a que tu quer focar. Então é uma questão de coragem realmente de negar outras matérias, se posicionar naquela que tu quer e tu tem que postar sobre isso, tu tem que agir conforme o que tu tá falando que tu quer, né? Porque assim tu vai fazer com que as pessoas da tua volta também tenham esse reconhecimento da tua imagem como autoridade naquele ultra nicho que tu escolher. É uma questão do que tu deseja, né? Pode ser que tu queira vários processos de várias matérias com um valor mais baixo, ou pode ser que tu queira trabalhar menos por um valor mais alto. Quanto mais autoridade tu tem no assunto, mais tu consegue botar valor na tua hora sobre aquilo. Então, automaticamente, mais caro vai ser tua hora, mais valor tu vai agregar pro teu serviço, sendo uma autoridade naquele assunto. Mas é uma questão de escolha. Pode ser que tu queira, tem advogados que gostam de ser generalista, que vão pegar de tudo, eles vão ganhar na quantidade, eles vão ganhar no número de processos que eles vão entrar em 20 processos diferentes, em 50 processos diferentes, eles vão ganhando pela quantia mesmo. Só que aqui, na nossa opinião, né, experiência, a gente queria ganhar pela qualidade. Então a gente queria menos clientes que pagassem mais, porque eles vão ter um valor de trabalho muito maior. A gente espera ter ajudado. Também qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa questão do nicho, podem nos perguntar. Alguns colegas às vezes nos procuram para conversar e a gente gosta de conversar sobre isso, dar a nossa opinião, ajudar, porque às vezes a gente enxerga tanto potencial em alguns colegas nossos, né, que já se posicionam em determinadas matérias, mas não conseguem ali na prática por isso, né, impor essa questão do nicho deles exclusivamente na matéria que eles querem atuar futuramente. E é importante para nós que a gente passe essa experiência, porque às vezes é isso que a gente precisa ouvir para mudar as atitudes e melhorar o nosso lado profissional.